Operação Mockingbird. A Operação Mockingbird é, de acordo com algumas fontes, uma operação para cooptar jornalistas e influenciar a mídia pela CIA. A agência de inteligência dos Estados Unidos, de acordo com a escritora Deborah Davis, a operação foi iniciada nos anos de 1950, em plena Guerra Fria, como resposta à criação pela União Soviética da Organização Internacional de Jornalistas, baseada em Praga, Checoslováquia. Inicialmente foi organizada por Kurt Meyer e Allen W. Dulles, e mais tarde foi liderada por Frank Wisner após Dulles tornar o chefe da CIA. A organização recrutou jornalistas americanos de uma rede para ajudar a apresentar pontos de vista da CIA, financiando organizações estudantis, culturais e revistas, sendo que é uma constante até a década de 2010. A operação também trabalhou para influenciar a mídia estrangeira em campanhas políticas, além de outras atividades de diversas unidades operacionais da CIA. História: a alegação de que a CIA executou uma operação Mockingbird apareceu primeiro em Catherine T. uma biografia de 1979 da proprietária Washington Post, Catarina Graham, escrita pela repórter Deborah Davis. Segundo Davis, a Operação Mockingbird foi criada por Frank Wisner, diretor do Escritório de Coordenação de Políticas, uma unidade de operações secretas criado pelo Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Davis escreveu que a Mockingbird foi uma resposta à criação de uma organização comunista, a Organização Internacional de Jornalistas, que recebiam dinheiro de Moscou e controlava repórteres dos principais jornais da Europa, divulgando matérias que promoviam a causa comunista. Em 1948, Frank Wisner foi nomeado diretor do Escritório de Projetos Especiais, USP. Logo em seguida, a USP foi rebatizado como Escritório de Coordenação Política, UPC, e se tornou uma operação secreta da CIA. Wisner foi orientado a criar uma organização que se concentrou em propaganda, guerra econômica, ação direta preventiva, incluindo sabotagem, antissabotagem, medidas de demolição e de evacuação, subversão contra estados hostis, incluindo assistência a grupos de resistência clandestino e apoio a nativos anticomunistas em países ameaçados do mundo livre. Mais tarde daquele ano, Wisner estabeleceu Mockingbird, um programa para influenciar a mídia estrangeira. Wisner recrutou Philip Graham do The Washington Post para executar o projeto dentro da indústria. De acordo com Deborah Davis em Catherine a Grande, até o início dos anos de 1950, os funcionários de Wisner eram membros respeitados do New York Times, Newsweek, CBS e outros veículos de comunicação. Cerca de 25 importantes empresas jornalísticas e 400 jornalistas apoiaram a CIA em seus propósitos desde então, conforme admitiu a própria agência diante da Comissão Schurz, 1975, nas palavras de um dos operadores da CIA: você podia conseguir um jornalista mais barato do que uma boa garota de programa, por algumas centenas de dólares por mês. Nos anos de 1950, o marido de Catherine Graham, Philip, teve um importante papel na Operação Mockingbird. Após a morte do marido, Catherine manteve um estreito relacionamento entre The Washington Post e a agência. Vários editores e repórteres do Post, incluindo o editor executivo Ben Badley e Bob Woodward, eram ligados à CIA ou à área de inteligência. Em 1955 e 51, Allen W. Dulles convenceu Kurt Meyer a se juntar à CIA. No entanto, há evidências de que se fora recrutado vários anos antes e tinha espionado organizações de esquerda de que ele havia sido membro no final dos anos de 1940. De acordo com Deborah Davis, Meyer tornou-se diretor operativo da Mockingbird. Depois de 1953, a rede foi supervisionada pelo diretor da CIA, Allen Dulles.
A metodologia usada para colocar materiais desenvolvidos a partir relatórios da CIA, de forma consciente ou inconsciente a repórteres. Esses relatórios então eram repetidos ou citados pelos repórteres anteriores, que por sua vez seriam então citados pelas agências de notícias. Essas redes foram executadas por pessoas reconhecidas em grandes tribunais antissoviéticos e liberais pró-americanos como William S. Paley, CBS, Henry Lucy, Arthur M. Shears, Singer Jr., Arthur Ray Sulzberger, New York Times, Alfredo Friandrai, chefe de redação do Washington Post, Gerard O'Leary, estrela de Washington, R. Hendricks, Miami Notícia, Barry Brigham, Senhor Louisville Courier Journal, James Copley, News Service e Joseph Harrison, Christian e Ciência Monitor. O Gabinete de Cooperação Política, UPC, foi financiado desviando fundos destinados ao Plano Marshall. Parte desse dinheiro foi usado para subornar jornalistas e editores. Frank Wisner estava constantemente procurando maneira de ajudar a convencer o público sobre os perigos do comunismo soviético. Em 1954, Wisner organizou o financiamento de uma produção hollywoodiana de Animal Farm como uma alegoria de animais baseado no livro escrito por George Orwell. De acordo com Alex Constantine Mockingbird, a subversão da imprensa livre pela CIA, primeiro capítulo do governo virtual, CIA, controle de operações ideológicas da América, P-42, na década de 1950, cerca de 3.000 assalariados e funcionários da CIA foram envolvidos em operações em esforços de propaganda. Wisner foi capaz de constranger jornais para noticiar certos eventos, incluindo a responsabilidade da CIA para derrubar os governos do Irã, ver Operação Ajax, e da Guatemala, ver Operação PB Success. Thomas Braden, chefe da Divisão de Organizações Internacionais, IOD, desempenhou um papel importante na Operação Mockingbird. Muitos anos mais tarde, ele revelou esse papel. Seu diretor da CIA queria estender um presente, digamos, para alguém da Europa. O empregado líder acha que ele pensava assim: este homem pode usar $50.000. Ele está trabalhando bem e fazendo um bom trabalho, e poderia entregá-lo a ele e nunca tem de prestar contas a ninguém. Simplesmente não havia limite para o dinheiro que poderia gastar, e não há limite para o povo poderia contratar, e não há limite para as atividades que poderiam decidir. Se necessário realizar a guerra secreta foi uma multinacional, talvez tenha sido um dos primeiros. Os jornais eram um alvo, sindicatos de trabalhadores de um determinado alvo, que foi uma das atividades em que comunistas passaram a maior parte do dinheiro. Direção de planos. Em agosto de 1952, o Escritório de Coordenações de Políticas, que tratava de ações encobertas como operações paramilitares ou influências psicológicas, e do Escritório de Operações Especiais, que tratou de espionagem e contra-espionagem, foram reunidos no âmbito do diretor adjunto para os planos DDP, Allen W. Dulles. Quando Dulles tornou-se o chefe da CIA em 1953, Frank Wisner se tornou chefe dessa nova organização e Richard Rams tornou-se seu chefe de operações. Mockingbird tornou-se a responsabilidade do DDP. John Edgar Hoover ficou com ciúme do poder crescente da CIA. Institucionalmente, as organizações eram muito diferentes, como a CIA segurando grupos politicamente mais diversificados em contraste com o FBI, que é mais conservador. Isso se refletiu na descrição de Hoover da UPC como gangue de Wisner. Hoover começou a ter investigações feitas em pessoas de Wisner. Ele descobriu que alguns deles tinham sido ativos em que a esquerda política da década de 1930. Essa informação foi passada para o senador Joseph McCarthy, que começou a fazer ataques contra membros da UPC.
Robert também deu detalhes para McCarthy de um caso que Frank Wisner teve com a princesa Karađija na Romênia durante a guerra. Robert alegou que Karađija foi uma agente soviética. McCarthy, como parte de sua campanha contra o governo, começaram a acusar outros altos membros da CIA como sendo de risco de segurança. McCarthy afirmou que a CIA era um sumidouro de comunistas e disse que iria estipar uma centena deles. Um de seus primeiros alvos foi Kurt Meyer, que ainda estava trabalhando para a Operação Mockingbird. Em agosto de 1953, Richard Rams, o vice e Wisner do OPC, disse Meyer que McCarthy tinha lhe acusado de ser comunista. O Federal Bureau of Investigation disse que não estava disposto a dar Meyer certificado de segurança sem se referir a nenhuma prova contra ele. Allen W. Dulles e Frank Wisner vieram em sua defesa e se recusaram a permitir que o interrogatório do FBI de Meyer. Com a rede de autoridade da CIA ameaçada, Wisner foi direcionado para desencadear mockbids em McCarthy. Tirou Pearson, Joy Alson, Jack Anderson, Walter Lippmann e Ed Murrow, todos os envolvidos na cobertura intensamente negativa de McCarthy. De acordo com Jack Anderson, sua reputação política foi danificada permanentemente pela cobertura da imprensa orquestrada por Wisner. Guatemala. Mockingbird foi muito ativa durante a derrubada do presidente Jacob Arbenz Guzmán da Guatemala durante a Operação PB Success. Dulles cooptou certos jornalistas para irem viajar para Guatemala, incluindo Sidney Grusson do New York Times. Como a riqueza e o poder da CIA aumentada, seu foco agressivo em relação à União Soviética logo começou não só a aquecer a Guerra Fria, mas também romper relações com aliados europeus da América. Eles consideram a ascensão do movimento da liberdade do terceiro mundo como potenciais ameaças ao seu sistema político. Por conseguinte, mesmo na esteira da campanha, secretário de Estado John Foster Dulles, durante a campanha presidencial de 1952 para reverter a cortina de ferro, as operações de ações encobertas americanas vieram sob escrutínio tão logo Ewing Eisenhower foi inaugurado em 1953. Ele logo configurou uma operação de avaliação chamada Solarium, que teve 3 comissões que jogam jogos de análise para ver quais planos de ação deve ser continuado. Em 1955, o presidente Eisenhower criou o Comitê 5412 a fim de manter mais de um meio de controle sobre atividades secretas da CIA. O comitê, também chamado de Grupo Especial, inclui o diretor da CIA, o conselheiro de Segurança Nacional e os secretários adjuntos dos Estados e da Defesa. Eles foram para determinar se ações secretas estavam adequadas e do interesse nacional. Richard B. Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, Senado, Comitê de Serviços Armados, também foi incluído no grupo. Como Allen W. Dulles foi mais tarde admitir, por causa de negação plausível, ações secretas CIA planejadas não foram encaminhadas ao Comitê de 5412 para revisão. Em última análise, Eisenhower tornou-se preocupado com o fato da CIA atividades secretas estavam sendo mal coordenadas com políticas externas americanas. Pensou que poderia ter expressado altos interesses corporativos de família de classe alta da elite norte-oriental. Em 1956, ele nomeou David K.E. Bruce como membro do Conselho de Administração do Presidente de Consultores em Atividades de Inteligência Estrangeiras, PBCFIA. Eisenhower perguntou Bruce para escrever um relatório sobre a CIA. Ele foi apresentado
ao Eisenhower em 20 de dezembro de 1953. Bruce argumentou que ações encobertas da CIA eram responsáveis em grande medida para agitar o tumulto e elevando as dúvidas sobre nós que existe em muitos países do mundo de hoje. Bruce era também muito crítico em relação ao Mockingbird. Ele argumentou que direito temos de ir intrometendo em torno de outros países que compram jornais e entregam dinheiros a partidos de oposição a apoiar um candidato para isso, aquilo ou aquilo outro cargo. Depois de Richard M. Bissell Jr. perdeu seu cargo de diretor adjunto para os planos de 1962. Traca e Burns assumiu a gestão de Mark Burns. De acordo com Evan Thomas, em seu livro Te Verá Este May, 1995, Burns plantada editoriais sobre candidatos políticos que foram considerados pró-CIA. Primeiras exposições. Em 1964, a Randall Rose publicou o livro Governo Invisível por David Rive e Thomas Ross. O livro expôs o papel da CIA da política externa. Isso inclui golpe da CIA da Guatemala, Operação PB, Success e Irã, Operação Ajax e do ataque da Baía dos Porcos. Ele também revelou as tentativas da CIA para derrubar o presidente Sukarno da Indonésia e as operações secretas que ocorrem no Laos e Vietnã. A CIA considerado comprando toda a imprensa de governo invisível, mas a ideia foi rejeitada quando Randall Rose salientou que se isso acontecesse, eles teriam que imprimir uma segunda edição. John Marconi, o novo diretor da CIA, tentou impedir Edward Yates de fazer um documentário sobre a CIA para National Broadcast Company, NBC. Essa tentativa de censura falhou e a NBC transmitiu esse documentário crítico. Em junho de 1965, Desmond Fitzgerald foi apontado como chefe da direção de planos e assumiu o comando da Mockingbird. No final de 1966, Fitzgerald aprendeu que Rampart, outra publicação de esquerda apoiado pela CIA, tinha descoberto que a CIA tinha sido secretamente financiando a Associação Nacional dos Estudantes e estava considerando a publicação de uma conta. Quando a revista informou a CIA, tinha perdido o controle da informação e provavelmente seria obrigado a divulgar. Fitzgerald ordenou um plano para neutralizar a campanha e o evento do Mockingbird. Ele nomeou Edgar Applewhite para organizar uma campanha contra Rampart. Mais tarde, Applewhite disse para o livro de Evans, Thomas, Te Verá Este May, eu tinha todos os tipos de truques súbditos para ferir a sua circulação e financiamento. As pessoas que escreviam para Rampart eram vulneráveis à chantagem. Tivemos coisas terríveis em mente, alguns das quais realizamos. Esther dispôs todo o sistema de organização anticomunista de fachada da Europa, Ásia e América do Sul. É chamada por Cord Meyer como uma figura-chave nessa campanha, que inclui financiamento da revista literária Encounter. Applewhite conseguiu controlar um pouco do esquema por referência de lideranças distantes das organizações de esquerda e para a maioria das poucas organizações conservadoras apoiadas por a CIA. Em maio de 1967, Thomas Brady publicado Estou feliz com o fato de que a CIA é imoral no Saturday Evening Post. Ele defendeu atividades da Divisão de Organizações Internacionais Unidas da CIA. Brady disse que a CIA mantinha as atividades secretas do Congresso, como ele escreveu no início de 1950, quando a Guerra Fria estava muito quente. A ideia de que o Congresso teria aprovado muitos dos nossos projetos foi tão provável quanto a John Birch Society aprovar o Medicare. Segundo o jornalista norte-americano Carl Bernstein, mais de 400 jornalistas, entre eles o Henry Lucy, e mais de 25 empresas de mídias, entre elas a Newsweek, a revista Times,
o Saturday Evening Post, o Miami Herald, o American Broadcasting Company, o National Broadcasting Company, a Associated Press, a UPI, a Reuters e o New York Herald Tribune apoiaram o esquema. Segundo testemunhos sob juramento, em um julgamento em 1977 do advogado William E. Sharp, no caso da morte de Martin Luther King Jr., ele assumiu que naquela época que a CIA financiava milhares de jornalistas e tem suas próprias organizações de mídias. Investigação do comitê. Mais detalhes da Operação Walker Bridges foram revelados como resultado da investigação do senador Frank Schurd, comissão selecionada para estudar operações governamentais em matéria de atividade de inteligência em 1975, de acordo com o Congresso, relatório publicado em 1976. A CIA mantém atualmente uma rede de várias centenas de indivíduos estrangeiros de todo o mundo que fornecem informações para a CIA e às vezes tentam influenciar a opinião através do uso da propaganda dissimulada. Estes indivíduos fornecem à CIA com acesso direto a um grande número de jornais e periódicos, dezenas de serviços de imprensa e agências de notícias, emissoras de rádio e de televisão, editoriais de livros comerciais e de outros meios de comunicação estrangeiras. Frank alegou que desinformar o mundo custou aos contribuintes americanos uma estimativa de 265 milhões de dólares por ano. Em fevereiro de 1976, George H.W. Bush, o recentemente nomeado diretor da CIA, anunciou uma nova política. A partir de agora, a CIA não vai entrar em qualquer relacionamento pago ou contrato com qualquer tempo inteiro ou a tempo parcial, notícias correspondentes credenciado por qualquer serviço americano de notícias, jornal, revista, rádio, rede, televisão, estação. Ele acrescentou que a CIA vai continuar a acolher o voluntariado e a cooperação não remunerada dos jornalistas.